Volta ao Bolsa Família no Bom Dia Responde, tirando dúvidas sobre esse programa, sobre cadastro unifamiliar, sobre motivos que levam os cadastrados a terem o seu benefício suspenso. A gente está conversando ao vivo com a assistente social Maria Nájila Praigida, que está aqui. Você pode mandar sua pergunta, ainda dá tempo, tem mais essa rodada. Vou direto aqui para o telão, porque chegou essa pergunta de telespectadora. Diz que tem Bolsa Família, só o esposo trabalha de carteira assinada, ela não trabalha, são 4 pessoas em casa, sendo um de 16 e outro de 13, e o valor foi diminuído. O que pode ter acontecido? Então, a mesma situação daquela pergunta anterior. Ela entrou na regra de proteção. Sim. Provavelmente ela era beneficiária, o marido arrumou um trabalho, o governo federal, não sei se ela foi lá e atualizou, mas independente disso, o governo federal agora ele está atualizando de forma automática para aqueles que trabalham de carteira assinada, recebem aposentadoria ou às vezes tem contrato na prefeitura, está havendo o chamado povoamento e automaticamente o cadastro é atualizado em relação a esses trabalhos, esse trabalho formal. Então, o governo federal identificou, né, que essa família começou a ter essa renda e ao fazer o cálculo, essa família ficou com uma renda por pessoa de 218 até meio salário mínimo. Então, entra na regra de proteção, passando a receber apenas a metade do que recebia antes. E aí, lembrando que é por um período de até 2 anos. A qualquer momento, dentro desses 24 meses, esse benefício pode ser cessado. Certo. Deve ser a situação semelhante, então, nessa dúvida de outro telespectador ou telespectador. A pessoa conta que tem 3 filhos e está recebendo R$300, não trabalha nesse caso. Por que será? Pois uma situação que nós encontramos de um município é que a pessoa, ele trabalhou um tempo de carteira assinada e não deu baixa. E Sim. por não ter dado baixa, o governo federal identificou que ele trabalhava. E aí o cadastro dele foi atualizado com essa renda. Só que aí ele foi lá, levou a carteira, foi até o cadastro único lá daquele município, levou a carteira, levou todas as documentações e regularizou sua situação. Numa situação dessa, quando a pessoa não trabalha, tem que procurar o CRAS para verificar o que está acontecendo e atualizar o cadastro, que esse é o trabalho das nossas equipes, né, municipais. Fazer o cadastro e atualizar o cadastro. E aí é o governo federal que vai regularizar essa situação dela, né, aí com um determinado tempo. Certo. O cadastro, ele tem na legislação que seu cadastro pode ser atualizado até 24 meses, né? Então, enquanto não completar 24 meses, o cadastro ele continua atualizado. Porém, o que a gente precisa deixar claro para nossas famílias que a qualquer momento que ele mudar de endereço, mudar de renda, a escolaridade das crianças, né? Chegou pessoas na família ou saiu, esse cadastro precisa ser atualizado, né? Por quê? Porque o cadastro, ele é o retrato da realidade atual das nossas famílias Sim. brasileiras de baixa renda. Então, a qualquer momento que houver qualquer uma dessas mudanças que eu citei aqui, principalmente a questão da renda, tá? É necessário que aquela família procure o CRAS, que na maioria das vezes a equipe do cadastro trabalha dentro do CRAS, procurar o CRAS e fazer essa atualização. Certo, nós temos um bocado de perguntas chegando aqui, vamos tentar atender a todas. A pessoa conta que a tia mora sozinha, recebia normalmente Bolsa Família. Quando foi esse ano, foi tirar o dinheiro e bloquearam porque ela estava devendo o IPTU. Ela não trabalha para ninguém, mora só, tem um problema no braço, não tem idade de aposentar. E aí, por conta de IPTU atrasado, não receber mais, como é que ela fala? Como é que ela faz? Como é que ela vai pagar o IPTU se ela nem tem o dinheiro do Bolsa Família, que seria uma forma de fazer essa quitação? Tem relação Bolsa Família com o IPTU? Não, eu tenho quase 10 anos que trabalho no Cadastro Único e Bolsa Família, nunca vi esse relato. Provavelmente ela foi bloqueada porque as famílias unipessoais estão passando por essa avaliação. Ela precisa ir até o CRAS, fazer a atualização com a documentação necessária, assinar o termo de responsabilidade de que realmente ela mora sozinha, levar um documento com foto. Esse documento e esse termo será escaneado e inserido no sistema do governo federal, tá? Ela também assinará uma declaração que ela mora naquele endereço, caso ela não tenha um comprovante de endereço. Sim. E eu acho bem difícil estar correlacionado. Porém,
O que é que ela precisa observar? É o extrato bancário dela, porque geralmente é o primeiro local onde o governo federal se comunica com as famílias, pelo extrato bancário. Veja o que eu acredito que lá deva estar escrito averiguação unipessoal, que pelo relato que dela... pode ser o motivo. O motivo, é bem difícil ser IPTU. Vamos para a tela, mais outro questionamento. Quem ainda não tem Bolsa Família nem renda familiar, e recebe esse seguro-desemprego, ainda assim consegue o benefício? Olha, depende da composição familiar dessa família aí, né? Então, assim, o que está atrelado à questão do recebimento do Bolsa Família? É a renda, tá? Tem muita gente que fala, mas trabalha de carteira assinada e mesmo assim recebe o Bolsa. Sim, se ela trabalha de carteira assinada e tem uma composição familiar de 10 pessoas, de 12 pessoas, é isso que o governo federal vai levar em consideração. Ele vai pegar a quantidade de pessoas, dividir pela renda que foi declarada naquele cadastro único, tá? Se essa família tiver uma renda por pessoa, a chamada per capita, de até R$ 218, ela tem direito sim ao benefício. Só que também precisamos levar algumas coisas em consideração. Sim. Todo município ele tem um teto de famílias a receber o Bolsa Família, tá? Se esse município já tiver com esse teto acima do permitido, essa família ficará em uma fila. Também tem a questão do orçamento do governo, uma espera. Também tem o orçamento do governo, né? Então ele leva tudo em consideração. Às vezes a família está ali dentro do perfil, mas tem todos esses entraves pelo qual ela ainda não recebeu o benefício. O primeiro local onde o governo federal se comunica é pelo extrato bancário. Vamos ficar de olho nos nossos extratos bancários, tá? Então, como a questão do aplicativo não está deixando bem claro, aí nós precisamos procurar nossas equipes municipais, porque hoje nós temos o CIBEC, que é o Sistema de Gestão do Benefício. Eu não estou dizendo aqui que ao procurar a equipe do cadastro, ele vai resolver a minha situação, mas ele pode verificar o que está acontecendo, tá? Para que eu possa tentar, às vezes, fazer a atualização do cadastro, às vezes é a questão de não cumprimento da condicionalidade, então ele pode identificar o problema. Isso. Muito bem. Essa outra telespectadora conta que tem 4 filhos, não trabalha, mora de aluguel, um dos filhos tem o BPC, as filhas foram vítimas de abuso, mas aí o Bolsa Família está 455, não tem outra renda, nem cesta básica. O valor está menor, porque ela deve estar esperando que seja aquele valor maior. Provavelmente, como ela tem o BPC, ela está na regra de proteção, porque o BPC, o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, ele conta para o cálculo de renda do Bolsa Família. Sim. Provavelmente, como aí, me parece que são 4, né? 4 filhos, com ela, um deles tem o BPC. Justamente, então, provavelmente, ela está na regra de proteção por o recebimento do BPC. É um salário mínimo dividido para 5 pessoas, então, provavelmente está acima de 218, mas não passou de meio salário mínimo. Certo. Então, ela está na regra de proteção. E aí vem uma pergunta justamente sobre o BPC. Quem tem o BPC pode receber o Bolsa Família ou não? Pode, dependendo da sua composição familiar. Porque, de quantas pessoas estão lá naquele grupo? Justamente, porque o BPC, o benefício de prestação, ele contabiliza a renda para o recorte, né, da renda para recebimento do Bolsa Família. Certo. Tá? E aí, no geral, só para a gente terminar, quem está cadastrado no Bolsa Família ou no CadÚnico, pode ir lá no CRAS da sua região, dar uma olhada em que pé está, se tiver alguma dúvida? Isso, principalmente as famílias unipessoais. O que é que a gente recomenda? As famílias unipessoais, teve um bloqueio para que essas famílias, teve um bloqueio em todos os beneficiários do Bolsa em relação ao unipessoal. Essas famílias, elas precisam procurar para fazer as atualizações e levar os documentos exigidos, né? Então, assim, procure o CRAS, principalmente você que é unipessoal, porque caso você não atualize, não leve os documentos necessários para fazer a inserção, seu benefício irá continuar bloqueado, porque o governo ele está fazendo essa checagem em relação nem só às famílias unipessoal, mas se você se está com seu cadastro desatualizado como um todo, procure o CRAS e faça a atualização, em especial as famílias unipessoal, porque é uma modalidade de família que está crescendo muito e se observou que não é a realidade do nosso território nacional, né? Então essas famílias elas não cresceram tanto na mesma proporção. Na mesma proporção, como está na base de dados do Cadastro Único. É tanto que o governo federal agora só concederá benefício
para 16% dessa modalidade de família para cada município. Nosso Tocantins está com 56 municípios que essa modalidade de famílias não receberá mais enquanto não atualizar, porque esses 56 municípios estão na sua base de dados do Cadastro Único com mais de 16% de famílias unipessoal recebendo o benefício Bolsa Família. Então, tem um quantitativo de famílias unipessoais por município para receber e é 16%.